que, através do voto popular e da sua manifestação soberana, escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Desejo a ambos que, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos nesse ambiente a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro. Aos governadores eleitos igualmente, em especial nos 12 estados da federação que tiveram a disputa de segundo turno, meus cumprimentos. Me permito cumprimentar de maneira especial o colega senador Jorginho Melo, que foi eleito em Santa Catarina, que nos deixará no Senado para assumir o governo de Santa Catarina. A ele os meus cumprimentos, igualmente aqueles colegas senadores que disputaram suas eleições nos respectivos estados, que não se sagraram vencedores, mas contribuíram, repito, para o processo democrático e sadio dessa nossa democracia, desse nosso Estado de Direito. Quero fazer também um reconhecimento público importante à Justiça Eleitoral brasileira, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos tribunais regionais eleitorais, os 27 TREs no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral, que, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, cuidou de promover, através das urnas eletrônicas, orgulho nacional, as eleições no Brasil. E também a mesma Justiça Eleitoral, que prontamente buscou dirimir os conflitos, resolver os impasses e as lides que sucederam-se ao longo do processo eleitoral, sempre com muita agilidade, impedindo que a insegurança jurídica pudesse contaminar o processo democrático eleitoral. Portanto, esse reconhecimento ao TSE, ao ministro Alexandre de Moraes, aos demais membros do TSE e de toda a Justiça Eleitoral. E no final, o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas, que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia. Portanto, o que fica ao final disso e do encerramento desse ciclo de eleições é um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas ao mesmo tempo uma clara divisão da sociedade brasileira expressada por votações quase simétricas, muito próximas uma das outras, para um candidato e para outro candidato. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil, buscarem encontrar, através da união, as soluções que são reclamadas pela sociedade brasileira, dando um basta ao ódio, à intolerância, ao desrespeito às divergências. Nós temos um país plural, diverso, e o exemplo dos mandatários, o exemplo das instituições é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se reunir novamente e se unir novamente. E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos. Aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência
mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Portanto, as minhas expectativas como presidente do Senado e do Congresso Nacional é que possamos, a partir do encerramento desse ciclo eleitoral, entrarmos numa nova era, numa nova fase, num novo ciclo de mais união, de mais respeito, de responsabilidade de todos os mandatários e que tenhamos otimismo de que dias melhores nós teremos no Brasil. Bom, primeiro